Capítulo 1 O despertar do cavaleiro gentil. O som do alarme ecoava no pequeno quarto de Issei Oldou. Eram 5 da manhã. Enquanto a maioria dos adolescentes do segundo ano ainda dormia tranquilamente, Issei já estava de pé, soando dentro de um agasalho de treino velho e rasgado. Mais 200 flexões antes do café. Ele murmurou para si mesmo, com os músculos queimando e o chão encharcado de suor. Ele não fazia isso por fama, nem para impressionar garotas. Ele apenas queria ser alguém forte o suficiente para proteger os outros. Mas havia algo mais. Algo que ninguém via. Dentro dele, 7 presenças silenciosas o observavam. Frisk, determinação. Ele é incrível. Sempre foi. Mesmo quando mal conseguia correr um quarteirão, ele nunca parou bondade. Ele até ajudava os outros na escola enquanto estava com dor nas pernas. Coragem. Esse garoto vai fazer história, Chara. E esse suor tá me deixando nervosa de um jeito bom. E paciência. Ignorem a Chara. De novo justiça. Ela é um perigo constante. Integridade. Foco. O menino tá tentando se superar. A jornada começa desde os 13 anos. Issei ia diariamente à academia com a Jin, uma academia simples da cidade. Ele não tinha um treinador famoso, nem suplementos caros. Tinha apenas sua força de vontade, e a orientação interna das almas que o habitavam, desde seu nascimento. Frisk o ajudava a manter a calma. Coragem o impulsionava a não desistir. Justiça o fazia seguir um código honrado. Chara era um caos controlado, completamente apaixonada. Durante anos, seu corpo foi se moldando, mas também seu espírito. Ele não brigava na escola. Evitava conflitos. Ajudava os outros, mesmo sendo alvo de zombarias por parte de outros garotos. Mas isso não o abalava. Afinal, ele tinha uma certeza. Ser gentil é mais difícil do que ser forte. E por isso, é mais valioso. Na escola na sala de aula, Issei era aquele tipo de aluno que passava despercebido, exceto pelas garotas, que começavam a notar seus braços definidos e sorriso sereno. Até mesmo Rias Gremory já havia observado algumas vezes da janela do clube do ocultismo. Aquele garoto não é normal. Sua aura é quente, viva, pura demais para um humano comum, dizia Rias, intrigada. Mas Issei não notava nada disso. Durante o intervalo, enquanto os outros comiam salgadinhos e fofocavam, ele estava no pátio, ajudando a recolher folhas com os jardineiros. Chara, sussurrando na mente dele. Você podia estar lá dentro, sendo mimado por um harém, e tá aqui com uma vassoura. Frisk. E é por isso que você ama ele, não é? Chara. Cala a boca. Frisk. Algo se aproxima. Naquela noite, enquanto treinava no parque até tarde, socando uma árvore velha para fortalecer os punhos, Issei sentiu algo estranho no ar. Uma aura fria, pesada, cheia de malícia. O que é isso? Ele se virou, ofegante, com as mãos sangrando. Das sombras, surgia uma figura encapuzada com olhos vermelhos brilhando. Issei Oldou, você carrega mais do que carne e osso. Eu senti as almas. Elas me chamam. Era um ser sobrenatural. Um demônio menor. Mas não qualquer um. Alguém que sentiu as almas dentro dele e as desejava. Frisk. Issei. Cuidado. Coragem. Hora de mostrar que aquele treino não foi à toa. Chara, rindo. E agora? Bate esse desgraçado com muito estilo. Issei não tinha armas. Mas tinha determinação. E quando o inimigo atacou, o corpo de Issei se moveu como se fosse guiado por algo maior. Esquivando, bloqueando, contra-atacando com os punhos firmes. O inimigo riu no início, mas logo estava no chão, desacordado. Issei caiu de joelhos, ofegante, com o peito queimando. Mas, ele venceu. Bondade. Você protegeu até quem não merecia integridade. E não matou, mesmo podendo. Chara. Isso foi tão sexy. Frisk, sorrindo. Esse é o nosso cavaleiro. Fim do capítulo 1. Issei ainda não sabe, mas esse foi apenas o primeiro passo para um destino maior. Um caminho onde humanos e seres sobrenaturais vão colidir, e no centro de tudo, estará ele. O garoto com 7 almas e um coração de ouro. Capítulo 2. O punho do cavaleiro de aço. A batalha do parque havia deixado cicatrizes no corpo de Issei. Mas não era isso que doía.
O que doía era o fato de saber que criaturas como aquela poderiam machucar pessoas inocentes. Justiça. Se você tivesse demorado mais 5 segundos, aquele demônio teria ido atrás de civis. Coragem. Temos que nos preparar. Esses caras não vão parar. Chara. PSSSST, mas você tava tão lindo lutando suado. No dia seguinte, Rias Gremory o chama pessoalmente para comparecer ao Clube do Ocultismo. O Clube do Ocultismo, Escolha do Destino. Issei entra na sala, ainda com o uniforme levemente sujo de treino. Dentro, estavam Rias, Akeno, Kiba e Koneko. Rias o observa com um sorriso calmo, mas olhos atentos. Youdou Issei, você sabe o que é um demônio, não sabe? Ele respira fundo. Se forem como aquele que me atacou ontem, sei que merecem um bom soco. Kiba se engasga com o chá. Koneko pisca lentamente. Akeno ri de canto. Chara, dentro da mente dele. Dá um beijo nela. Dá. Frisk. Chara, não é a hora. Rias se aproxima. Você salvou pessoas. Sozinho. Sem magia. Só com seu corpo, e há algo a mais dentro de você. Quero que entre para minha nobreza. Não para me servir, mas para ter acesso a armas, informações, inimigos. E se cruza os braços. Sério, posso continuar usando meus punhos? Pode e posso usar isso. Ele tira da mochila um par de pipoqueiras improvisadas. Metal fundido, pesado, com fios de aço nas alças. Ele mesmo havia feito com ferro velho e barras de academia quebradas. Chamei de punho da justiça improvisada. Koneko arregala os olhos. Akeno deixa escapar um riso genuíno. Kiba olha para Rias e diz: eu gosto desse cara. Integridade. Armas feitas com suas próprias mãos. Totalmente você. Chara. Será que ele pode usar eu como arma também? Tipo me invocar. Ok, parei o ritual. Issei vira peão. Rias invoca o tabuleiro da nobreza demoníaca, mas quando tenta usar uma única peça de peão, todas as 8 peças de peão se fundem para poder recrutar Issei. Rias arregala os olhos. Oh. Que? Todas as peças. Issei coça a nuca. Eu só quero socar bicho feio com força e ajudar as pessoas, é muita coisa. Coragem, isso. Você é nosso campeão. Frisk, as almas devem ter influenciado. Ele não é um peão. Ele é uma muralha viva. Primeira missão. Socando anjos caídos. Naquela mesma noite, o time de Rias recebe um pedido urgente. Um grupo de anjos caídos de classe baixa está aterrorizando um santuário em Kyoto. Enquanto Rias, Akeno e os outros se preparam com feitiços e espadas, Issei simplesmente prende as pipoqueiras de ferro nos pulsos. Com licença, hora de treinar soco celestial. Chegando ao local, os anjos caídos aparecem, com risos arrogantes. Ora, mandaram um humano. Sem magia. Isso vai ser rápido. Issei dá um passo à frente. Sério, gentil, mas firme. Já tentaram não ameaçar crianças e monges indefesos? Não? Então, toma um soco. 2 caídos. 3 metros para trás. Chara, eu estou gamada. Casa comigo agora. Bondade. Issei, cuidado com o terceiro. Paciência. Ele já viu. Observa como ele gira o punho com um movimento limpo. Issei gira o corpo, salta e acerta o último inimigo com um gancho ascendente que ecoa pelo céu. Isso é pelo monge velho que vocês derrubaram pós-missão. De volta ao dormitório, Issei lava as pipoqueiras na pia. Podia ter feito mais, eles eram fracos. Frisk, mas você protegeu todos. Foi lindo. Justiça. E não quebrou nenhuma regra. Chara. E quando você soca, a camisa sobe. E quando a camisa sobe, minha mente desce. Integridade. Preciso de mais paciência. Fim do capítulo 2. Issei agora faz parte da nobreza Gremory, mas não como um peão qualquer. Ele é o punho da justiça improvisada, o cavaleiro gentil das 7 almas. E os demônios, anjos e tudo entre eles, vão aprender a respeitar. Capítulo 3. O inferno não é o limite. Depois de derrotar os anjos caídos, Issei sabia de uma coisa. Ele ainda não era forte o suficiente. Sim, ele os derrotou com facilidade. Mas sentia no fundo do peito que o verdadeiro mal ainda viria. E quando viesse, ele queria estar pronto. Foi então que Rias, vendo a determinação que brilhava no olhar dele, fez uma proposta. Issei, você quer treinar no inferno? Ele respondeu sem hesitar.
Se for para proteger as pessoas, eu vou até o núcleo do universo e volto a pé. Treino no inferno, a arena dos renegados. E se foi enviado para uma zona proibida do inferno, um lugar conhecido como a arena dos renegados. Ali existiam criaturas banidas por todas as raças. Anjos caídos, traidores, dragões corrompidos e youkais amaldiçoados, demônios que até o próprio Satã tem medo, e Sei não pediu explicações. Ele pulou no ringue com as pipoqueiras de aço nos punhos e gritou: venham um de cada vez, ou todos juntos. E eles vieram. Centenas. E ele os derrubou. Um por um. Sangue, chamas, dentes, garras. Mas nada superava o som seco do soco de Sei. Frisk. Ele tá em outro nível. Justiça. Não existe regra aqui. Só ele mesmo chara. E cada gota de suor é poesia. Violenta, sexy e perfeita loucura. O sangue de todas as raças. No fim do último dia de treino, um alquimista louco apareceu. Você sobreviveu ao que ninguém sobrevive, tome isso. É o sangue de todas as raças renegadas que lutaram contra você. Absorva se tiver coragem. E Sei não hesitou. Pegou o frasco e injetou tudo em si mesmo. Por dias, seu corpo queimou. Seus músculos se rasgaram. Ossos quebraram e se refizeram. Mas ele resistiu. Adaptou. Evoluiu. Integridade. Ele está se tornando mais que humano. Coragem. Mais que demônio. Frisk. Ele está se tornando perfeito no fim. O corpo de Sei se estabilizou. Ele agora possuía a regeneração de um fênix. A velocidade de um vampiro puro. A força de um dragão ancestral. A alma inquebrável de 7 corações unidos. E, por algum motivo inexplicável, a força do Saitama da Terra Zero. Retorno à academia com Sei. Volta para o clube do ocultismo após semanas sumido. Ele entra pela porta, roupa suada, olhar calmo, passos pesados. Todos se viram. Akeno derruba a xícara. Koneko sente o chão tremer. Kiba recua instintivamente. Ria sorri, mas engole seco. Na cadeira onde Sei sempre se sentava, estava sentado Rizer Fênix. O arrogante demônio da família Fênix ria alto. Finalmente voltou, camponês. Tomei seu lugar. É melhor se acostumar a ser menor que eu. E Sei olha para ele com um olhar gentil. Desculpa, essa cadeira é minha. Rizer ri. Todos prendem a respiração. Chara grita dentro da mente dele. Tapa ele, tapa ele, tapa ele, tapa ele. E então, o tapa, um único tapa. A mão de Sei acerta o rosto de Rizer com tanta força que o som ecoa pela dimensão demoníaca. O corpo de Rizer é jogado a quilômetros de distância. Parte do corpo vira pó cósmico instantaneamente. O resto se regenera aos poucos, só porque ele é da família Fênix. Rizer volta, flutuando, gemendo. Maldito, isso foi só um tapa. E Sei apenas senta na cadeira calmamente, sorrindo. Agora sim, tá confortável. Justiça. Golpe proporcional. Não matou bondade. Ainda ofereceu um lugar extra do lado. Chara. E Sei, casa comigo. Agora. Aqui. No chão. Fim do capítulo 13. Sei não é mais um simples humano. Não é mais só um peão. É o punho do inferno. O cavaleiro das 7 almas. O divino do impossível. E ainda assim, continua o mesmo, gentil, puro e educado. Mas os reinos vão tremer. Capítulo 4. Descanso para o Guerreiro de Ferro. Após semanas de batalhas no inferno, sangue injetado de criaturas renegadas, etapas cósmicos e treinos que desafiaram a realidade, e Seioudo estava exausto. Mesmo com um corpo agora praticamente perfeito, adaptado, divino, poderoso como o Saitama da Terra Zero, ele ainda era humano por dentro. E o que um humano precisa, mais do que qualquer coisa, depois de salvar o mundo? Um cochilo. O clube do ocultismo. Tarde nublada. Era uma tarde cinzenta e silenciosa. O clube do ocultismo estava vazio de barulho, mas cheio de presença. Rias, Akeno, Kiba, Koneko e Asia estavam ali, todos reunidos, fazendo tarefas simples. Chá, livros, silêncio. A porta abriu suavemente. E lá estava ele. E Sei, o guerreiro mais gentil que já pisou naquela escola, arrastando os pés, com os olhos quase fechando, os punhos ainda envoltos por marcas do treino. As pipoqueiras de metal em descanso dentro da mochila. Boa tarde, pessoal.
Ele murmurou com a voz baixa, quase desmaiando. Rias olhou para ele e sorriu como uma mãe que vê o filho chegar em casa depois de vencer o mundo. Issei, pode descansar. Ele olhou ao redor. Não falou nada. Apenas caminhou até a poltrona de couro vermelho onde normalmente Rias sentava. Mas ela nem hesitou. Apenas cedeu lugar com um aceno de cabeça. Issei caiu nela como uma pedra macia. Suspirou fundo. Fechou os olhos. E dormiu. Um silêncio de respeito. Ninguém disse nada. Ninguém ousou incomodá-lo. Akeno foi até a cozinha e preparou o chá quente de camomila com mel. Koneko colocou uma tigela de bolinhos de arroz quentinhos ao lado. Ásia cobriu ele com um cobertor felpudo azul marinho. Kiba acendeu uma vela aromática suave, de lavanda. E Rias ficou apenas olhando, com um carinho tão silencioso que até o próprio ar ficou mais leve. O guerreiro mais forte, dormindo como uma criança. Ele merece cada segundo desse descanso. Sussurros das almas dentro da mente de Issei. As almas também descansavam, em silêncio. Frisk. Ele finalmente relaxou. Bondade. Vamos protegê-lo em silêncio. Coragem. Se alguém tentar acordar ele, eu mesma sou justiça. Essa paz é justiça verdadeira. Paciência. Esse é o momento mais sagrado. Integridade. Todos unidos, por ele. Chara. Baixinho, ele tá tão fofo dormindo. Eu juro que não vou fazer nada errado. Só vou admirar. Só isso. Sério. E assim, o corpo descansava. A mente se aquietava. E até o coração das almas batia em paz. Horas depois, a noite caiu. As estrelas surgiram. A escola já estava vazia. Issei continuava dormindo. Rias pegou um segundo cobertor. Akeno deixou mais chá pronto. Ninguém foi embora. Ficaram todos ali. Vigiando, protegendo, admirando em silêncio. Fim do capítulo 4. Às vezes, o maior ato de amor não é lutar. É deixar alguém dormir em paz. E naquele dia, no clube do ocultismo, um cavaleiro adormeceu, cercado por aqueles que o respeitam. E o mundo ficou um pouco melhor por isso. Capítulo 5. O despertar do cavaleiro. A reunião dos clãs amanhecer na academia com o sol da manhã. Passou pela janela do clube do ocultismo, aquecendo o rosto de Issei. Ele abriu os olhos devagar, ainda sentindo o conforto do cobertor, o cheiro de chá, e uma leve gota de babá no canto da boca. Dormir é bom demais. Ele se sentou, espreguiçando com o estalo nos ombros. Coragem. Hora de voltar ao campo, campeão. Frisk. Todos descansaram com você. Agora podemos seguir em frente. Chara. Você dorme com um biquinho tão fofo que eu quase explode. De amor, ou algo mais, sei lá. Issei olhou ao redor e viu tudo que haviam feito por ele. Cobertores. Comida. Chá ainda morno. Um silêncio respeitoso. Seu coração se aqueceu mais do que qualquer treino no inferno. Obrigado a todos. De verdade. Rias, que estava ali desde a noite passada, apenas sorriu. Você protege todos, Issei. Agora é nossa vez de proteger você, nem que seja só no descanso. Ele se levantou com um sorriso, e o estômago roncando. Mas agora, o cavaleiro precisa de arroz com ovo frito antes de esmagar alguma criatura aleatória por aí. Convocação urgente. A reunião dos clãs naquela mesma manhã. Uma mensagem mágica percorreu os céus sobrenaturais. Uma reunião extraordinária dos líderes de clãs havia sido convocada, algo que só acontecia quando o equilíbrio entre mundos estava em risco. Presentes estavam Rias Gremory, representando os nobres demônios, Azazel, representando os anjos caídos, Serafal Leviatã, representando os demônios Mau, Michael, representando os anjos do céu, o clã Fênix, um enviado de dragões antigos e um novo convidado misterioso, vindo de além da realidade. E por quê? Por causa de Seiyou-Dou. A reunião começa no salão da dimensão intermediária. Todos estavam sentados. A tensão era palpável. Esse garoto não é mais humano, disse o ancião Fênix, ainda com a cara vermelha do tapa que levou dias atrás. Ele absorveu sangue de raças renegadas e sobreviveu. Dizem que ele pode destruir uma cidade com um empurrão. Que ele tapa mais forte que espadachim ataca Azazel Rio. Sim, é verdade. E adivinhem? Ele ainda dá bom dia e carrega sacolas para velhinhas. Isso não é normal. Gritou um dragão. O que vocês criaram?
Ria se levantou com calma. Nós não criamos nada. Issei moldou a si mesmo. Treinou até quebrar. Sofreu. Lutou. E tudo, para proteger os outros será falso, riu, brincando com uma bola de gelo. Talvez ele seja exatamente o que o mundo precisa agora, alguém tão forte quanto um deus, mas que prefere sorrir. Michael, o anjo, falou com firmeza. Se ele fosse perigoso, já teríamos visto sangue inocente caído. Mas tudo que esse rapaz derruba, são monstros e egos inflados. Chara, ouvindo de dentro da alma de Issei. Tá todo mundo falando do meu marido, eu tô gritando. Issei chega, e o clã Fênix congela, sem aviso. Issei entrou na sala. Sem armadura. Sem capa, apenas ele, com a roupa do colégio, o cabelo bagunçado, e uma garrafinha de chá verde. Bom dia. Silêncio. Todos sentiram a pressão. Não mágica, a pura pressão de um ser que podia acabar com tudo, mas escolhia a paz. Ouvi que estavam falando de mim. Só queria dizer que, se vocês não estiverem aqui para discutir como proteger os inocentes, então eu posso ir embora. Tenho treino, depois uma prova de história, e ainda preciso comprar leite pro Ásia, mas se quiserem conversar sério, eu fico. Fim do capítulo 5. O mundo está prestes a mudar. Deuses estão em alerta. Clãs em choque. Inimigos em silêncio. E no centro de tudo está um rapaz de punhos justos, coração puro, e um tapa que quase apagou a família Fênix da história. Issei Oldou não é mais apenas um peão. Ele é o símbolo do que acontece quando o bem absoluto se encontra com o poder absoluto. E ele só está começando. Capítulo 6. A harmonia da guerra. Issei vs. Azazel. O céu da dimensão dos clãs se rasgava em energia pura. Raios sagrados cortavam o ar. O chão tremia como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. E no centro da arena de combate sagrado, dois guerreiros se olhavam em silêncio. De um lado, Azazel, líder dos anjos caídos. Intelectual. Guerreiro. Mestre de armas e magia celestial corrompida. Do outro, Issei Oldou, portador de 7 almas, adaptado com sangue de todas as raças, forjado no inferno, coração puro. A reunião dos clãs havia terminado. Mas uma pergunta pairava entre os líderes. O quão longe esse garoto pôde ir? Azazel foi o primeiro a dar um passo à frente. Issei, me diga. Por que você não usa armas? Por que lutar com os punhos contra seres que manipulam galáxias? Issei respirou fundo, colocando as pipoqueiras de metal puro nos punhos. Porque meus punhos são a extensão da minha alma. Eu não luto para dominar. Eu luto, para proteger. A luta começa em um segundo. Os dois desapareceram. O som de impacto preencheu a arena. Issei bloqueou 3 lanças de energia com os antebraços, contra-atacou com um gancho que Azazel desviou com as asas. Azazel atirava feixes negros de luz, com precisão cirúrgica. Issei os cortava com os punhos, socando o ar tão forte que quebrava a luz antes de ser atingido. A plateia dos clãs assistia em choque. Eles estão dançando. Isso não é apenas uma luta, é harmonia pura. Frisk. Eles estão em sincronia perfeita. A justiça. Nenhum golpe desnecessário. Só o que é necessário. Chara. Mas um soquinho no peito para deixar sem ar não mata ninguém. Vai, Issei. Azazel eleva a potência. Azazel se afasta, abre as asas por completo. 12 asas negras flamejantes surgem. Você é puro demais, é perigoso demais, então me derrote, responde Issei, com o olhar firme. Azazel desfere um raio celestial corrompido, que rasga a arena inteira. Issei encara, e pula direto no meio da explosão. O mundo treme. Tudo fica branco por um segundo. E então, Issei emerge, girando no ar, com a energia absorvida nas pipoqueiras. Essa luz não me queima, porque eu não sou um demônio, nem um anjo. Sou apenas humano com algo a proteger. Ele soca o chão. Uma onda de energia pura sai de seus pés e paralisa o campo. Azazel. Sem poderes. Só você e eu. Como dois iguais. Azazel sorri. Você é inacreditável. Última troca de golpes. Os dois se encaram. Caminham lentamente um em direção ao outro. E desferem um único soco ao mesmo tempo. Os punhos colidem. Luz explode. A energia se curva ao redor do impacto.
O tempo parece parar por um instante. E então, silêncio. O fim da luta, ambos caem de joelhos. Suados. Exaustos, mas sorrindo. Azazel se levanta primeiro, estende a mão para Issei. Você me venceu, não pela força, mas pela convicção. Issei pega a mão dele, se levanta. Eu não quero ser o mais forte. Só quero ser forte o bastante para impedir que os outros sofram reconhecimento mundial. Todos os líderes se levantam em silêncio, aplaudem. Não pela vitória, mas pela honra da batalha. Pela mensagem de equilíbrio. Michael, do céu, diz: esse garoto é o novo pilar entre luz e trevas. Ria sorri ao fundo. Koneko aperta um biscoito entre os dedos. Akeno limpa uma lágrima sem admitir. Ishara, dentro da mente de Issei, grita: você foi perfeito. Meu Deus do céu, me dá um abraço quente depois dessa peleja. Fim do capítulo 6. Issei não é só um guerreiro. Ele é uma ponte entre raças, entre mundos, entre ódio e empatia. E ele não precisa de magia, nem de espadas. Basta um soco, um sorriso e um coração que nunca desiste. Capítulo 7. Perfeita. A junção de todas as almas. Quando os corações se unem, o impossível vira real. Frisco, uma nova ameaça, o invasor das almas. No dia seguinte à luta com Azazel, o céu da dimensão demoníaca se partiu ao meio. Uma entidade cósmica e insana, conhecida apenas como Voidel, o devorador de essências, surgiu de uma fenda entre as realidades. Ele queria devorar as almas únicas que viviam dentro de Issei. 7 almas, 7 essências perfeitas. Se eu absorvê-las, me tornarei absoluto. Issei oldou, me entregue o seu interior. Issei se colocou na frente do portal dimensional, com os punhos cerrados, enquanto o mundo inteiro observava. Se você acha que pode mexer com as minhas almas, então vai ter que enfrentar todas elas de uma vez. Fusão, a verdadeira forma de Issei dentro da mente de Issei. As 7 almas flutuavam ao redor dele, brilhando como estrelas. Frisk, determinação. Você sempre lutou com a gente. Agora, vamos lutar como um só. Justiça. Você conquistou o direito de ser o portador definitivo. Coragem. Juntos, somos inquebráveis. Paciência. Agora, respire e aceite bondade. Nosso coração é seu coração. Integridade. E nosso propósito é proteger Shara, em silêncio, com um sorriso sincero. Vai lá, meu herói, mostra pro mundo quem você é de verdade. Issei fechou os olhos. Seu corpo começou a brilhar intensamente. E então, aconteceu. A armadura esquelética arco-íris do seu corpo surgiu uma aura gigantesca em forma de uma armadura esquelética flutuante, mas não sombria. Era feita de luz pura, com ossos translúcidos como cristal, com cada osso irradiando uma cor diferente das 7 almas. Cabeça com olhos azuis e vermelhos, Frisk e Shara, costelas brilhando em dourado e violeta, justiça e integridade, braços irradiando verde e laranja, bondade e coragem, pernas envolvendo energia azul celeste, paciência. Essa forma lembrava um Susanoo, mas era viva, pulsante e calma. Era a materialização da alma de Issei. A luta contra Voidel. Voidel lançou tentáculos feitos de almas corrompidas. Issei os cortou com um simples movimento da mão esquelética. Você distorce aquilo que é mais sagrado, o coração. Hoje, você vai sentir o peso de uma alma verdadeira. Issei avançou com velocidade que desafiava o tempo. Cada golpe da armadura explodia em arco-íris, fazia a terra cantar e deixava para trás ecos de vozes dizendo: não desista. Voidel tentou sugar Issei, mas foi envolto pela energia multicolorida da fusão. Você não é um deus. Você é um eco de medo. Gritou Issei. Com um soco direto ao centro de Voidel, carregado por todas as emoções humanas puras, Voidel se desfez em poeira brilhante. O mundo em silêncio. O céu se abriu. A paz caiu sobre todas as dimensões. E a armadura se desfez devagar, os fragmentos voltando ao corpo de Issei, mas deixando um brilho permanente em seus olhos. Ele não era mais só um guerreiro. Ele era a encarnação do equilíbrio entre poder e sentimento. O pós-batalha Rias correu até ele. Akeno, Asia, Koneko, Kiba, todos estavam boquiabertos. Até os líderes celestiais ajoelharam-se em sinal de respeito. Rias colocou a mão no rosto dele. Você ainda é o mesmo, Issei.
Ele sorriu, cansado, mas calmo. Mais forte. Mas ainda gentil Shara, sussurrando suavemente. E meu. Totalmente meu. Eu casei mentalmente com você nessa luta. Assinamos no coração. Fim do capítulo 7. A fusão perfeita. Issei Oldou agora é um só com as almas. Ele não precisa invocá-las. Ele é elas. E o mundo todo sabe disso. Mas a pergunta que fica é: se o bem pode se fundir com esse poder? O que aconteceria se o mal também tentasse? Capítulo 8. O aliado de sombra. Kaiser, o espadachim esqueleto amaldiçoado. Nem toda a escuridão quer devorar. Algumas só querem descansar ao lado da luz. Kaiser. Uma noite estranhamente silenciosa após a fusão das almas e a derrota de Voidel. O mundo inteiro parecia suspirar de alívio. Mas naquela noite, algo diferente se manifestou. Enquanto Issei caminhava pelas ruínas do antigo campo de batalha, ele sentiu uma presença. Fraca. Triste. Mas não hostil. Integridade. Não é um inimigo, é alguém quebrado. Bondade. Está tentando não ser notado. Frisk. Vamos ouvir, sem medo Shara. Se for outro esqueleto sexy calma. Vou me comportar. A aparição de Kaiser da sombra. Surgiu uma figura esquelética. Sua ossatura era negra como obsidiana, com trincas profundas no crânio. Dos olhos saía um brilho roxo intenso, e das rachaduras de sua cabeça, chamas roxas ondulavam como um cabelo espectral. Nas costas, uma katana gigante selada por correntes. E mesmo assim, ele não impunha medo. Impunha paz silenciosa. Você é. Issei Oldou, disse com uma voz grave, mas calma. Aquele que uniu as almas da pureza. Eu sou o Kaiser. O espadachim esqueleto amaldiçoado. Passado de Kaiser. Issei não atacou. Apenas ouviu. Kaiser explicou que, há eras atrás, ele foi um guerreiro que falhou em proteger seu reino. Foi amaldiçoado a vagar como um esqueleto eterno, suas emoções seladas, até conhecer as 7 almas que viviam dentro de Issei. Eu senti a empatia delas, a sua justiça, sua bondade. E isso me acordou. Justiça. Ele não quer redenção. Só paz, paciência. E talvez a amizade. Se estendeu a mão para ele. Se você quer lutar pelo bem, caminhe ao meu lado. Não como sombra, mas como irmão. Nasce uma amizade de luz e escuridão. Kaiser ajoelhou-se. Não em submissão, mas em respeito absoluto. Então me permita ser sua lâmina nas trevas, para que seu punho nunca precise hesitar. As almas dentro de Issei sorriram todas de uma vez. Até Shara teve um momento de sinceridade. Shara, ele é bonito. E sombrio. E calmo. E Issei, temos um novo melhor amigo. Você tem que fazer um chá para ele. Demonstração de Kaiser mais tarde. Já como aliado oficial de Issei, um pequeno ataque de monstros espectrais surgiu numa vila próxima. Antes que Issei chegasse, Kaiser já estava lá. Com um movimento calmo, ele quebrou as correntes da própria katana. Shrak, a lâmina liberou um corte roxo escuro que silenciou o campo em um segundo. Nenhuma criatura restou. E o campo de batalha ficou coberto por flores negras que cresceram a partir da energia dele. A lâmina que amaldiçoa agora protege um novo dueto de lendas. Issei e Kaiser, agora lado a lado, começaram a treinar juntos. Punho e espada. Luz e trevas. Gentileza e firmeza. E quando treinavam, as almas falavam entre si. Frisk. Eles se entendem sem palavras. Coragem. A espada dele não treme. Shara. Tô oficialmente encantada com essa dupla. Agora somos um trio. Casal trio. Isso existe? Issei apenas ria. Kaiser, bem-vindo à família. Fim do capítulo 8. O espadachim das trevas gentis. Agora, o Cavaleiro de Ferro tem ao seu lado um espadachim do silêncio, que corta apenas quando necessário. E carrega uma maldição antiga, com o coração de alguém novo. Issei e Kaiser. Luz e trevas, andando juntos, não por poder, mas por escolha. Capítulo 9. Ecos da maldição. A separação de luz e trevas. Mesmo os que foram quebrados, podem se tornar abrigo. Kaiser. Uma nova missão. Dias após Kaiser se unir ao lado de Issei, um chamado urgente veio dos confins da dimensão proibida. Um selo antigo estava prestes a ruir, e dentro dele, habitava um fragmento da maldição original que havia criado Kaiser.
Se aquele selo for rompido, tudo que fui antes voltará. E eu posso perder o controle, disse Kaiser, olhando para a chama roxa em seu crânio, que tremia pela primeira vez. Issei quis ir junto. Mas outra missão surgiu ao mesmo tempo. Uma vila espiritual estava sendo corrompida por um espírito vírus que se espalhava. Precisamos nos separar, disse Kaiser. Você protege os vivos, eu vou enfrentar os mortos do meu passado. Eles se tocaram no punho. A despedida de guerreiros. Nenhuma lágrima. Mas um respeito que calava o mundo. O caminho sombrio de Kaiser caminhou pela estrada negra até chegar ao cemitério dos Reis Quebrados, o local onde ele havia sido selado após sua queda milênios atrás. E lá, esperando por ele, estava sua antiga forma. O espadachim maldito primordial, uma versão distorcida de si mesmo, feita de fúria, dor e ausência de alma. Você me abandonou. Você esqueceu a raiva. Eu sou o verdadeiro Kaiser, e você é só um fraco tentando fingir que sente. Kaiser sacou sua espada. A corrente prendeu sua lâmina por um segundo. Não finjo sentir. Eu aprendi a sentir. E agora, eu não sou mais só a maldição. Eu sou o Kaiser, o aliado de Issei Oldou. Kaiser vs. Kaiser. A batalha começou. Golpes cortavam montanhas. As chamas roxas se tornaram tempestades. A cada golpe trocado, memórias antigas surgiam, da queda de seu reino, do choro de sua família, da noite em que morreu em silêncio. Mas Kaiser não recuava. Meu passado não me define. Minha escolha hoje é a bondade. Ele concentrou toda a sua energia nas mãos. A espada se tornou clara como cristal roxo puro. E então, desferiu um único corte que dividiu a maldição ao meio. A alma maldita rugiu, e se desfez. O retorno de luz. Kaiser, de joelhos, sentiu algo que não sentia há séculos. Calma, liberdade, perdão. E em sua mente, as 7 almas dentro de Issei se manifestaram para ele por um instante. Bondade. Você é digno. Frisk. Sua alma agora está viva. Shara. Você é oficialmente nosso segundo esqueleto favorito. Mas quase primeiro. Enquanto isso, Issei salvava a vila espiritual, combatendo o vírus espectral com os punhos cercados por energia arco-íris. Mas seu coração estava conectado a Kaiser. Ele parou, olhou para o céu, e sentiu. Você venceu, irmão. Reencontro. Kaiser retornou dias depois. Mais calmo, mais forte, e com uma chama roxa mais suave no crânio. Issei foi o primeiro a cumprimentá-lo. E aí, venceu a si mesmo. Sim, disse Kaiser. Mas só porque você me mostrou. Como fim do capítulo 9, a alma liberta. Kaiser agora não é mais um amaldiçoado. Ele é um ser completo, de sombra e compaixão. E sua espada agora corta apenas o necessário. Ele e Issei agora estão mais conectados do que nunca. E o mundo começa a perceber que, juntos, eles são imparáveis. Capítulo 10. Um esqueleto na escola e um punho de chá. Você derrotou uma maldição ancestral, mas agora vem o desafio real. Um dia inteiro de aula. Issei, antes de levar Kaiser para a escola. Cena 1. Kaiser vai para a escola humana. Issei decidiu levar Kaiser, sim, o esqueleto com fogo roxo na cabeça, para conhecer a academia Ko. Rias autorizou. Akeno estava curiosa. Koneko só disse HM, e Shara gritou dentro da cabeça do Issei. Shara, é hoje. O homem fofo de ossos vai usar uniforme. Problema: Kaiser não tem pele, ou músculos, ou corpo, mas isso nunca impediu um guerreiro. Com magia leve de disfarce, colocaram nele um uniforme escolar modificado, sob medida. Era só um manto preto com a insígnia da escola um botãozinho roxo no colarinho. Me sinto um pouco macio demais, disse Kaiser, andando engessado pelo corredor. Cena 2. Hora do intervalo. Na hora do almoço, Issei e Kaiser sentaram juntos. Kaiser trouxe sua marmita mágica, feita com essência espiritual condensada, ou seja, parecia névoa em cubos. Enquanto isso, o resto da sala olhava para ele assim. Esse aluno novo tem uma vida e meio. Halloween eterno, né? Koneko, sem medo de nada, puxou um dos cubos e colocou na boca. Tem gosto de marshmallow com alma, disse ela, friamente. Ásia, sempre fofa, perguntou. Kaiser, você sente o gosto da comida?
Só da paz interior, respondeu ele, mastigando nada. Cena 3, aula de educação física. Professor de educação física. Vamos lá, meninos. Corrida em dupla. Issei e Kaiser foram colocados juntos, num saco de corrida de 3 pernas. A perna de Issei, normal. A perna de Kaiser, um fêmur mágico que flutuava sozinho. Eu não corro. Eu deslizo sobre o sofrimento do tempo, disse Kaiser. Mesmo assim, correram. Caíram. E Kaiser saiu rolando como um osso em colina. Issei tentou segurar. Caíram juntos. Ásia gritou. Chara riu tanto dentro da alma que teve soluço. Chara, vocês parecem uma escultura de caos. No final, Kiba teve que carregar os dois de volta com cara de eu não ganho o suficiente para isso. Cena 4, aula de literatura. Professor. Tema de hoje. Poesias profundas. De repente, o professor pede para Kaiser ler um poema. Ele levanta. Chama a atenção de toda a sala. Aponta o dedo para o teto. Chamas roxas sobem dos olhos. No silêncio da noite vazia o osso canta a eternidade. E mesmo quebrado, sorri. Obrigado. Silêncio. A sala inteira aplaude. Uma garota do 3º ano quase desmaia. Cena final, chá com o clube do ocultismo. No final do dia, Kaiser está sentado com o grupo no clube. Ria servindo chá, Akeno sorrindo, Koneko comendo, Kiba falando de poesia, Ásia rindo, Chara berrando por dentro de tanto amor. Issei olha pro lado e diz, viu só? Você sobreviveu ao maior campo de batalha. O ensino médio. Kaiser respira fundo. Um cubo espiritual flutua do chá. Eu gostei disso. Fim do capítulo 10. Ossos, risos e chá. Mesmo na paz, os laços se fortalecem. E agora, o esqueleto das sombras é um membro oficial do cotidiano. Ainda amaldiçoado, ainda sombrio, mas com chá, amigos, e educação física, mais ou menos. Capítulo 11. O presente de luz. O novo corpo de Kaiser. A amizade verdadeira é dar a alguém aquilo que ele jamais pediu, mas que ele sempre mereceu. Issei oldou. Cena 1. O laboratório do clube do ocultismo. Certa noite, Issei estava sentado em um antigo laboratório oculto no subsolo da escola. Cristais mágicos flutuavam ao redor, ferramentas sagradas em cima da mesa. Ele estava trabalhando, com cuidado absoluto. Eu derrotei bestas do inferno, treinei com deuses renegados, e agora? Estou costurando pele mágica com chakra encantado. Isso é real demais. Ele usava fragmentos de essência das almas, fios encantados de mana pura, e moldes energéticos feitos com base nas memórias espirituais do próprio Kaiser. As almas dentro dele o ajudavam. Paciência. Deixe a energia fluir naturalmente. Justiça. A estrutura deve refletir equilíbrio. Frisk. Lembre-se do que ele sente por dentro. Chara. Tá colocando músculo. Ele vai ficar sarado? Ele vai ficar lindo. Faz com cabelo macio. Issei respirou fundo e sorriu. Vai ficar perfeito. Cena 2. O despertar de Kaiser. Forma humanoide. Dias depois. O corpo estava pronto. Um corpo sem ossos visíveis, mas com a alma de Kaiser fundida ao centro. Tinha pele suave como porcelana viva, cabelos longos e ondulados na cor roxo escuro, olhos profundos como ametistas brilhantes, e uma presença tranquila, quase celestial. Issei tocou o cristal no peito do corpo. Hora de acordar. Irmão. Luz roxa brilhou. Chamas saíram do cristal. E então, Kaiser abriu os olhos. Esse sou eu? Sua voz ainda grave, mas mais suave, ecoando em harmonia com o novo corpo. Ele tocou o próprio rosto, os cabelos, moveu os dedos, andou devagar, como se aprendesse a sentir o chão pela primeira vez. Eu estou inteiro. Pela primeira vez em milênios. Cena 3. Reação da galera no clube. Kaiser entrou com roupa casual preta, cabelos roxos amarrados em coque baixo, expressão neutra e postura perfeita. Silêncio. Ásia paralisou com a xícara no ar. Koneko deixou o biscoito cair. Akeno sorriu com brilho malicioso. Kiba ajeitou o cabelo por reflexo. Chara explodiu. Chara, eu sabia. Eu sabia. Issei, você é um santo, um anjo, um construtor de maridos. Ele tem cabelo macio. Eu sexto. Issei, tentando manter a calma. Por favor, não transforme isso em guerra por atenção. Rias apenas riu e disse.
E sei, você deu a um guerreiro sombrio uma nova chance de viver. Isso é mais que magia. É amor. Cena 4. A primeira caminhada. Kaiser saiu da escola com Issei. Sentia o vento na pele artificial, ouvia os sons do mundo com mais clareza. Mesmo sendo o mesmo por dentro, havia algo novo em cada passo. Nunca pensei que caminhar fosse tão íntimo. Issei colocou a mão no ombro dele. Agora você pode lutar como antes. Mas também pode viver. Fim do capítulo 11. Um corpo, um novo começo. Kaiser agora tem duas formas. Sua forma original de esqueleto sombrio flamejante, usada em batalhas intensas. E sua nova forma humanoide, suave, gentil, feita com carinho e luz por Issei. Ele continua sendo o mesmo espadachim das trevas. Mas agora, com pele, cabelo roxo, e a chance de ser mais do que uma arma. Capítulo final. O último golpe. Paz não porque merecem, mas porque precisam. O mundo não pediu heróis. Ele apenas chorou alto o bastante. E nós ouvimos. Issei oldou. O fim se aproxima. O céu de todas as dimensões começou a se partir. Velhas guerras esquecidas explodiram. Demônios ancestrais despertaram. Entidades celestiais se revoltaram contra o equilíbrio. O caos primordial, chamado Nichiren, o último desequilíbrio, havia acordado. E com ele, todos os vilões vencidos do passado, recriados em pura malícia e alma. A paz que vocês criaram é falsa, dizia Nichiren com voz que rachava o tempo. E agora, eu vou recomeçar o mundo com dor legítima. A última resistência. Issei e Kaiser, lado a lado, ficaram diante de um exército infinito. O resto do mundo assistia em silêncio. As almas dentro de si brilharam. Frisk. E agora a justiça. O fim, ou o começo. Chara. Derruba eles com um sorriso e um meteoro. Eu confio a fusão final, luz e sombra. Uma só lâmina. Issei ativou a forma da alma arco-íris, a armadura esquelética que representava as 7 almas. Kaiser ativou sua forma original, esqueleto negro flamejante com a katana liberada. Mas agora, eles não lutaram lado a lado. Eles se fundiram. A alma de Kaiser foi acolhida dentro da fusão das 7 almas, e o corpo de Issei brilhou como uma luz e sombra equilibradas. A armadura ganhou uma segunda camada. Um manto escuro flutuante, chamas roxas na cabeça, olhos duplos, vermelho e roxo, e uma única katana-punho. Uma espada feita da união entre o estilo de ambos. Punho e lâmina. Um só ser. O guerreiro perfeito. A última luta. O mundo tremeu quando Issei Kaiser avançou contra Nichiren e o exército. Cada vilão do passado caiu com um só golpe, envolvido em energia que não destruía, mas libertava. Inimigos choravam. Monstros se desfaziam em flores. Até as trevas se rendiam. Nichiren, furioso, vocês dão paz a quem não merece. Issei respondeu, não é sobre merecimento, é sobre escolha. E nós escolhemos dar esperança com um golpe final, um soco com a lâmina embutida, luz e sombra unidas. Issei Kaiser atravessou o peito do desequilíbrio. Nichiren se desfez em poeira calma. O silêncio que veio depois quando tudo terminou. O céu estava limpo, o mundo, finalmente em paz. A fusão se desfez. Issei ajoelhou-se, cansado. Kaiser sentou ao lado dele, agora em forma humana, olhando para o horizonte. A gente venceu por quanto tempo, você acha? Perguntou Kaiser. O bastante para dar ao mundo um tempo para respirar, disse Issei, sorrindo. As almas dentro dele adormeceram com paz. Chara suspirou, pela primeira vez em silêncio. Epílogo. Anos depois, Issei se tornou uma lenda viva, um mestre espiritual, um símbolo de equilíbrio. Kaiser, agora um guerreiro errante da paz, ajuda aldeias e ensina espadachins a não usar a lâmina antes da palavra. Eles ainda se encontram às vezes, tomam chá, riem, treinam. E dizem, quando o sol se põe, se o mundo gritar de novo. A gente escuta. Issei oldou, o punho da alma. Kaiser, o espadachim da paz. 2 que não lutaram por glória, mas porque o destino sussurrou. Eles precisam de vocês e eles responderam.